Olá, seja muito bem-vindo à primeira semana do Profissional de Meditação. Janelle e eu estamos muito felizes com a sua participação. Nessa semana abordaremos os temas relevantes sobre os benefícios da meditação e o seu mercado de atuação, tanto para pessoas que queiram se profissionalizar e ter a meditação como ferramenta de trabalho, como para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento dessa técnica milenar e usá-la como suporte em sua rotina de trabalho, agregando em sua profissão esse diferencial. A meditação é uma prática ancestral que se perde no tempo e a primeira vez que ela foi colocada como método foi por volta do século II a.C., nas escrituras hinduístas. Após esse relato, a meditação foi adotada por diversas religiões como o budismo, o judaísmo e até mesmo o cristianismo. Porém, mesmo sendo adotada, não vinha com aquele carimbo meditação. Mas os processos desenvolvidos se caracterizavam e tinham em suas inspirações a prática meditativa e os seus fundamentos. Aprofundaremos sobre os fundamentos da meditação nos próximos vídeos dessa série. Mas a reflexão que vem aqui é que a meditação desde sempre acompanhou o processo de despertar da humanidade, até então muito pautada nas religiões e nos últimos tempos nessa nova onda do talvez não religião, mas sim buscadores. E esse grupo de buscadores por respostas ou ainda por mais harmonia em sua vida emocional, física e mental vem crescendo diariamente. Todo mundo conhece alguém que está nesse processo de busca pelo autoconhecimento, mesmo que não esteja fazendo nada nessa direção. Sempre tem alguém próximo a nós que está descobrindo ou buscando esse novo sentido da vida, ou ainda buscando viver de uma forma mais leve e feliz. E poderíamos discorrer aqui sobre várias teorias das causas desse aumento tão grande de buscadores pelo autoconhecimento. Poderíamos falar aqui da desconexão paulatina de uma religião e essa necessidade de buscar. Antes atendida por uma filosofia religiosa, passou a ser suprida por uma não religião, e sim por uma espiritualidade, onde se busca em cada filosofia algo para agregar na sua própria construção. Nesse mesmo sentido, os padres e os líderes religiosos foram aos poucos substituídos pelos mestres sem religião, mas com um olhar mais amplo sobre a vida, sobre a espiritualidade. Porém, mesmo esses traziam na sua filosofia a meditação como um pilar de sustentação. E em resumo, o ser humano é um buscador do sentido da vida, um buscador de si mesmo. E nessa busca, alguns estão esquecendo que somente quando nos relacionamos com outras pessoas que o nosso desenvolvimento, tanto espiritual como emocional, se expande. Acontece que relacionar-se está ficando cada vez mais difícil, por conta do estresse, da correria do dia a dia e da intolerância e falta de empatia que acomete a grande parte da população. Hoje, os dados da Organização Mundial da Saúde revelam que há atualmente 350 milhões de pessoas em todo o mundo com depressão. E o mais triste é que cerca de 1 a 2% dos atingidos são crianças. Os números relacionados a transtornos de ansiedade e depressão no Brasil são altos. Segundo a OMS, o Brasil é o campeão no ranking de países da América Latina em casos de depressão. Quase 6% da população brasileira, que equivale a um pouco mais de 12 milhões de pessoas, sofre com a doença. Se olharmos para este número, é como se pegássemos a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, e todos os habitantes daqui estariam com depressão. E a previsão, se tudo continuar como está, não é das melhores. A estimativa é que no decorrer deste ano ainda, ela será a que mais deixará pessoas incapacitadas no mundo. Toda pessoa que está passando ou tem depressão deve procurar um médico. Porém, sabemos que além dos cuidados médicos, a meditação é um excelente caminho para ajudar na depressão. E os médicos já prescrevem meditação como ferramenta para ajudar a ansiedade e a depressão. E quando eles o fazem, pedem para procurar um grupo, um curso ou um instrutor personal para apoiá-lo nesse processo. Isso quer dizer alguém que esteja capacitado para ajudar seu paciente. Essa prescrição médica veio junto com o aumento dos estudos tanto na área acadêmica quanto em livros populares a partir do ano 2000. Isso dos estudos a respeito dos benefícios da meditação.
Nunca antes na história, uma prática até então ritual religiosa com aplicações terapêuticas havia sido tão investigada pela biomedicina. Tanto que hospitais, escolas e outros setores começaram a introduzir programas de meditação tanto para pessoas com dificuldades emocionais e também com questões de atenção. Hoje, a prática meditativa não está ligada a uma religião ou a um dogma específico, algo que antigamente era totalmente inseparável. Ela já não é tão discriminada pela sociedade ocidental, que já acolhe os ensinamentos e reconhece seus benefícios para a saúde e bem-estar. Quando unimos meditação com a ciência, tudo ficou mais aceitável no Ocidente. E a partir daí, os movimentos cresceram com as meditações guiadas pelos aplicativos e YouTube, o que é excelente. Porém, na contramão dos benefícios que a tecnologia e o mundo virtual nos trouxe, tem o isolamento do homem em um ambiente virtual. Tudo se resolve dando um Google. Porém, sabemos que muitos se fecham ainda mais neste mundo só seu e o contato com outras pessoas vai se tornando mais distante. Quando falamos com pessoas que estão realmente em quadro depressivo, essas se isolam e aí essa depressão tende a aumentar. Se a meditação é uma ferramenta de ajuda para a depressão, criar a oportunidade de meditar em grupo ajuda ainda mais as pessoas que estão passando por algum transtorno depressivo. Porém, o profissional que trabalha com meditação precisa entender que, quando for conduzir um grupo ou ainda dar personal para alguém, ele precisa saber quais são as melhores técnicas e quais os cuidados que ele deve ter dependendo de quem ele estiver conduzindo. E é aí que o mercado para profissionais capacitados na área de meditação ganha um largo espaço. Se olharmos para a nossa sociedade como um todo, percebemos que essa avalanche de informações, essa necessidade de se produzir mais em menos tempo, está gerando uma crise interna para processar toda essa nova forma de viver que está sendo colocada neste novo tempo. Quando vamos para um ambiente corporativo e todos os acontecimentos que ali se apresentam, percebemos que muitas pessoas estão ficando doentes. No ano de 2016, mais de 75 mil brasileiros foram afastados do mercado de trabalho por depressão, causando enorme prejuízo às empresas. Isso está de acordo com um relatório divulgado pela OMS. Segundo pesquisa da ISMA-BR, que é representante internacional do Stress Management Association, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse. Desse total, 32% sofreram de burnout. Burnout é a doença corporativa do momento e as empresas precisam e querem olhar para isso. E como todo o mercado, os que são pioneiros e visionários saem na frente. Assim também foi com a implementação de programas de meditação nas empresas. Empresas de ponta começaram a meditar e agora muitas procuram profissionais capacitados para ajudarem nesse mal do século no ambiente corporativo. Mas o que de fato faz a meditação para que ela seja essa luz para os buscadores e para os que sofrem de depressão e até mesmo para as empresas que buscam melhorar em seus trabalhos? Para isso, nós vamos primeiro entender o funcionamento do cérebro, que a Gianelli vai explicar. Então, o nosso cérebro ele foi criado há anos atrás, no tempo das cavernas. E nós temos o sistema límbico, que é uma parte que fica no centro do nosso cérebro. E essa parte, como as pessoas conhecem de sistema límbico, cérebro reptiliano, ele é responsável por 3 ações. Então, quando a gente está em frente a um perigo, se depara com algum perigo, a gente corre, foge, ou a gente luta, ou a gente paralisa. Então, essas 3 ações. Então, normalmente, se vem um carro te atropelar, o que você vai fazer? Você vai pular, você vai fugir, você vai agir instintivamente, você não precisa pensar muito. Nosso cérebro instintivo, ele é muito rápido, porque acessa o nosso sistema nervoso autônomo, a questão dos simpáticos, sistema nervoso simpático e parasimpático. E é nesse sistema nervoso autônomo simpático que é onde está toda essa questão instintiva de sobrevivência. Então, para vocês entenderem, tudo que é relacionado à questão de sobrevivência é no sistema simpático. E tudo que é relacionado
a tranquilidade, a paz, a tomar decisões através de um estado de tranquilidade, a gente precisa ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. Só que aí vem a má notícia, não existe um botão, não existe nada assim de imediato no sistema nervoso parasimpático. A gente precisa ir se desligando aos poucos. Só que para ir se desligando aos poucos, a gente precisa estar num ambiente seguro, onde a gente sabe que não vai ser interrompido, assustado, não vai ser enfrentado, confrontado. Então, quando você está num local seguro, neurotransmissores são enviados na corrente sanguínea, como o GABA, por exemplo, nossas vias GABAérgicas são ativadas e a gente começa a entrar num estado interno mais tranquilo, onde a gente consegue realmente relaxar. E é aí que a meditação tem uma grande importância, tem um grande papel. Então, por isso que é importante o instrutor de meditação trazer isso para dentro da empresa. Porque às vezes a pessoa está lá num ambiente hostil, de repente está com um chefe ou um colega de trabalho que não se dá bem, que é só aquela pessoa aparecer, o seu sistema reptiliano, o seu sistema límbico entra em ação. Opa, perigo, preciso ou eu fujo para o banheiro, ou eu ataco dando uma resposta, ou eu paraliso. Então, quanto mais você treinar o seu cérebro através da meditação, mais você vai conseguir se relacionar com mais tranquilidade nesses locais mesmo hostis, entre aspas. Então a gente precisa realmente meditar para ativar mais esse córtex pré-frontal, que é onde está a nossa capacidade de criatividade, de foco, de concentração, de alegria e bem-estar. Só que quando a gente não pratica a meditação ou a gente não tem o costume de ter nenhuma prática que nos faça ficar no momento presente, acontece que a gente sai por aí reagindo a partir de um estado interno de medo, de competição, de sobrevivência. E não é isso que a gente quer. Na maioria das vezes, a gente quer simplesmente ter uma melhor resposta à vida. Então, a meditação tem esse grande benefício e assim vocês podem entender um pouquinho mais de como funciona o nosso cérebro. Com todas essas pesquisas e estudos em relação ao cérebro e os benefícios que ele traz, nada melhor do que preparar o ser humano no começo de sua vida para que ele desempenhe uma saúde emocional para lidar com todos esses movimentos de frustração e crescimento ao longo da sua existência. E é por isso que escolas pioneiras já estão adotando a meditação como complemento de sua grade curricular. No final da vida, também podemos olhar para o crescente número de idosos na nossa população e o quanto eles mesmos estão buscando a meditação para ter uma vida mais longa e feliz, ajudando no seu bem-estar e na sua saúde. Nós até escrevemos uma matéria para um portal falando sobre os benefícios da meditação para a terceira idade. Aqui são exemplos de como o mercado é extenso. Porém, percebemos também que falta profissionais nesta área, pois apenas conduzir um grupo ou pedir para que fechem os olhos e prestem atenção na respiração, ou ainda os guiar, restringe e muito os horizontes de atuação desse profissional. Nesta semana, queremos mostrar para você o quanto o mundo precisa de profissionais capacitados para atuar em frente a todos esses problemas que enfrentam a nossa sociedade, ou ainda diante do potencial de criar uma nova realidade para as futuras gerações, contribuindo para um mundo melhor. No próximo vídeo, nós falaremos da saúde e da meditação, o como a meditação ajuda na nossa saúde. Deixe aqui o seu comentário que queremos saber de você o que você está achando do conteúdo que estamos trazendo. Até o próximo vídeo!